Oi, aqui é a Nina e no vídeo de hoje eu vim falar um pouquinho sobre as leituras que eu fiz em julho de 2022. Julho foi um mês que passou muito rápido pra mim, aconteceu muita coisa, então acho que as leituras refletem um pouco isso. Eu viajei bastante, tive bastante coisa assim diferente na minha rotina, mas mesmo assim eu consegui ler bastante, então eu finalizei 3 livros e já tem mais alguns em andamento. Eu vou começar pela ordem ali. Então o primeiro livro que eu li em julho foi O Ano do Pensamento Mágico, da Joan Didion. Eu vou gravar um vídeo específico sobre esse livro e também falar, nesse mesmo vídeo sobre o documentário que vocês que me indicaram e eu também assisti na Netflix. Mas já fica, eu não sei guardar suspense nem mistério, que foi a melhor leitura do ano pra mim. Com esse livro aconteceu uma coisa parecida comigo com o que aconteceu quando eu li o Sérgio Y Vai à América, do Alexandre Vidal Porto, que eu acho que eu já... quem estava aqui na época lembra, que talvez a gente possa chamar de epifania, assim, Então, mesmo o livro não se relacionando de uma forma direta com a minha vida ou com acontecimentos da minha vida, foi um livro que conversou muito comigo, com o meu momento. Eu me identifico muito com a pessoa da Joan Didion, assim, várias características da personalidade dela, então eu vou guardar meus comentários para aquele vídeo, mas já fica a recomendação muito forte. É um livro que com certeza eu não vou esquecer, assim como o Sérgio Y Vai à América, que foi um livro que basicamente me fez demitir do emprego que eu tinha na época. Então acho que o Ano do Pensamento Mágico tá não nesse mesmo sentido, mas mexeu muito forte com coisas dentro de mim, assim, despertou coisas que eu precisava parar e olhar. Então fica aí a recomendação muito, muito forte. Vocês já sabem que eu tô obcecada pela Joan Didion. Aqui tem o tanto de marcação que eu já fiz nesse livro. Depois desse, eu finalizei o Pintacilgo, da Dona Tarte. Vou deixar a capinha aqui que eu li ali no Kindle. Eu já tava lendo ele há algum tempo, acho que há 1 ou 2 meses, porque ele é um calhamaço. E eu finalizei então agora sobre o Pintacilgo. Não foi um livro que eu não gostei, mas também não foi um livro que eu gostei no fim das contas. Da Dona Tarte eu já li, eu amo a História Secreta. Quando eu comecei a ler o Pintacilgo eu já senti que ele não tinha me fisgado desde o início da mesma forma que a História Secreta. Então é um livro que começa mais lento. Quando começa o livro, a gente sabe aí que esse protagonista já adulto matou uma pessoa e tá num hotel ali se escondendo, enfim, e que isso tem algo a ver com a pintura do Pintacilgo. E aí a gente vai descobrir, que ali na infância esse personagem perdeu a mãe num atentado que aconteceu em um museu, então ele estava com a mãe nesse museu, aconteceu um atentado à bomba, a mãe dele morre nesse atentado, e é nesse momento que ele pega essa pintura do Pintacilgo que ele vai carregar com ele aí ao longo da vida e que vai causar várias questões, Então a gente já parte ali, a gente já sabe o que está acontecendo na vida atual dele, e aí a gente vai acompanhar desde a infância como que isso chegou até lá. Então, pra mim, assim, dividindo o livro em 3 partes, início, meio e fim, eu considero que a parte inicial é um pouco mais lenta, assim, ele demora para envolver um pouco mais, eu não me senti tão envolvida no início. Eu gosto bastante do meio, eu acho que o meio tem ali uma parte específica que prende muito e que a história começa a se desenrolar de uma forma que eu gosto, mas quando parte pro final eu já não gostei. Então eu acho que o final é o que mais me incomoda nesse livro. Eu acho que chega um momento em que o que tá acontecendo fica meio repetitivo e cíclico, assim, é quase como se eu já tivesse visto isso acontecer nesse mesmo livro, assim. Então tem umas partes que, meu Deus, parecia que eu tava lendo a mesma coisa, assim, há meses. E o final mesmo, assim, o grande finale, eu detesto também. Eu acho que ficou muito corrido, assim, a gente tem muito livro e muita coisa repetitiva e enrolada até chegar nesse momento desse hotel e descobrir o que aconteceu lá. E esse final, o que acontece lá, ficou corrido pra mim. Então eu dei mais detalhes sobre a minha experiência aqui, porque eu não vou gravar um vídeo específico sobre ele. Eu recomendo se você tem curiosidade, eu acho que pra quem gosta de arte, ele tem várias referências, Acho que é uma característica da Dona Tarte, mas se você não leu nada dela, comece pela História Secreta. Eu gosto muito, muito mais da História Secreta. Mas também não foi um livro assim que me desagradou, Foi um livro que ficou ali na média pra mim. E o terceiro e último livro que eu finalizei mesmo em julho foi O Lobo da Estepe, do Hermann Hesse.
Eu não sei se vocês vão conseguir ver as marcações, porque elas são transparentes, mas é um livro que tá super marcado. E aqui eu preciso de um pouco de delicadeza para falar sobre ele, porque foi um livro que eu gostei muito? Sim. Foi um livro que atendeu às expectativas que eu tinha sobre ele? Não. Então, eu acho que eu gostei demais dessa leitura. É provavelmente uma das melhores leituras do ano para mim. O início dele, vou voltar um passo. Eu achava, né, eu tinha uma expectativa muito grande de que esse seria um dos livros da minha vida. Então, acho que o problema está aí em mim, na expectativa que eu tinha. Quando eu comecei a lê-lo, essa expectativa foi se confirmando. Eu pensei, meu Deus, isso vai se tornar um livro da minha vida. Então, o início dele eu gosto demais, assim, é perfeito, na minha opinião. Só que ele é um livro que ele toma um caminho e um rumo muito diferente. E eu não sabia nada sobre ele, então talvez tenha sido exatamente por conta disso, assim, ele é muito diferente do que eu imaginava. A leitura dele, o que acontece, os rumos que a história toma. É um livro que trabalha de forma muito metafórica, então eu tive esse choque de me deparar com uma coisa que era muito diferente da minha expectativa. Então, acho que isso resume bem, assim, eu fiquei com muito medo de falar sobre isso e parecer que eu não gostei dele, sendo que provavelmente é uma das melhores leituras do ano, mas eu tinha já uma expectativa com relação a ele, de que seria um dos livros da minha vida, e essa expectativa não foi atingida, assim, então ele é um livro muito bom, eu continuo querendo ler tudo do Hermann Hesse, mas talvez não seja O Lobo da Steppe o livro que vai ser o mais marcante, assim, pra mim. Mas, gente, de longe, uma das melhores leituras do ano, então eu sei que é difícil de entender, pode estar parecendo contraditório. Eu ainda não sei se vou gravar um vídeo específico sobre ele, talvez eu grave sobre o Hermann Hesse em geral, ou quando eu ler outra coisa. Mas enfim, eu gostei muito do Lobo da Steppe, mas eu achei que ele seria muito diferente do que ele foi, então por conta disso ele acabou não se tornando um dos livros da minha vida. Mas é um livro sensacional, eu vou voltar a falar sobre ele quando eu conseguir digerir um pouquinho mais, né? Acho que foi ontem ou antes de ontem que eu terminei essa leitura, do dia que eu tô gravando o vídeo, então também não tem tanto tempo assim. Então eu finalizei esses 3 livros aí em julho, já tenho mais algumas coisas em andamento. Eu tava ali na febre Joan Didion obcecada, então eu tentei, né, procurar algo que fosse na mesma linha, mas que não fosse a Joan Didion de novo, porque eu já tinha lido 2 livros dela em meses seguidos. Então eu comecei a ler a entrevista da Susan Sontag para Rolling Stone, porque eu acho que a Susan Sontag, né, ali foi contemporânea, Joan Didion é inserida num contexto semelhante, assim, e eu já li da Susan Sontag o Diante da Dor dos Outros. Tem um vídeo aqui no canal muito tempo atrás, uns 6 anos atrás, talvez, e eu gosto muito desse livro. Então eu comecei a ler a entrevista, não terminei ainda, né, então tá a caminho. É a indicação da Paloma, né, a Paloma Lima, que fala que ela indica que comece a Susan Sontag pela entrevista, e eu acho que faz muito sentido, acho que dá pra conhecê-la, né, como pessoa e um pouco da vida dela pela entrevista, ao mesmo tempo também um pouco de como que ela escreve, assim. Então nesse momento eu tô achando que eu sou mais, que a Joan Didion mexe mais comigo. A Susan Sontag parece um pouco mais racional, assim, em alguns sentidos, mas eu ainda tô, né, com a leitura em andamento. Mas tudo isso, né, então, para dizer que estou lendo a entrevista da Susan Sontag para Rolling Stone e peguei o Blue Nights da Joan Didion, eu não resisti. Então eu comecei ontem, acabei de iniciar, eu ainda tô bem no início, ali na página 30, mas eu amo muito, assim, a escrita da Joan Didion. Eu já estava por dentro da temática desse livro por conta do documentário, então esse é até um ponto, né, se você é uma pessoa que gosta de ler as coisas sem saber sobre o que elas vão falar, né, sem saber muitos detalhes, o documentário fala muito sobre toda a obra da Joan Didion, então eu já sabia, né, é um livro muito triste, O Ano do Pensamento Mágico também, gente, é uma desgraça, apesar daquele título, então, mas eu gosto muito, assim, realmente me identifico demais com a Joan Didion, é uma das escritoras aí que com certeza vai entrar pra minha vida, então
vou ler o Blue Nights aí ao longo de agosto. E para balancear um pouquinho, né, essas leituras de não ficção, né, quem diria, eu não sou muito leitora de não ficção, costumo ler muito mais ficção, mas enfim, estou aí obcecada, né, pela Joan Didion. Eu comecei a ler também o Bebê de Rosemary, e eu tô adorando. Eu ainda tô bem no início, então ele só tem ainda alguns detalhes assim que já vão dando um tom mais sombrio, mas ainda não aconteceu nada de muito terror. Mas rezem por mim aí, porque não costuma ser também um tipo de leitura que eu faço muito, mas eu já tô adorando a escrita, assim, acho que é um livro que tem tudo pra me surpreender bastante. Então foi isso, falei bastante aqui hoje, mas foram essas leituras, né, que finalizaram e que já estão em andamento. Me contem o que vocês leram em julho, qual foi a melhor leitura de vocês, o que vocês estão esperando aí para agosto, e a gente se vê no próximo vídeo.